antagonista nas eleições 2024. Então, gente, eu vou sentir falta dessa vinheta, né? Vai ser a penúltima vez que vamos usar essa vinheta no programa, né? Provavelmente a última vez vai ser na próxima segunda-feira. Deixa eu começar com as eleições lá em São Paulo, porque, meus amigos, neste momento tá rolando entrevista de emprego, comandada por, por Pablo Marçal. Pablo Marçal resolveu fazer uma entrevista de emprego com Guilherme Boulos para saber se ele é apto a disputar, se ele é apto a ser prefeito de São Paulo. Inclusive, nós já falávamos sobre aqui, nós adiantamos aqui que o Boulos topou participar desse ato, que há uma crítica, há uma situação ali de constrangimento dentro do PT. E deixa eu aproveitar esse momentinho para exibir aqui, ao vivo, um trechinho dessa entrevista de emprego do Guilherme Boulos. Matheus, coloca aí, por gentileza, por favor. Do peculato lá na Câmara do Janones, porque como relator você acabou deixando ele passar. Mas pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado. Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura, na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo. Eu acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética houve um sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso e tal. Eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes, e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. Ali eu não absolvi o Janones. Ali, o que eu disse é que o Conselho de Ética tinha um critério para poder julgar as pessoas e que esse critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser utilizado também no caso do Janones. E repeti, naquele dia, e sempre que fui perguntado o seguinte, rachadinha para mim é crime? Se a Polícia Federal constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso, assim como qualquer outro caso de rachadinha, como o do Flávio Bolsonaro, que é investigado por isso. Eu não passo pano para ninguém, Marcão. Emissão das provas lá, a pergunta foi a questão de, mesmo sendo sorteado, você poderia falar não, né? E a relatoria cair para outro deputado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que seria de São Paulo e do Brasil se não tivesse as empresas? Você sabe responder isso nesse processo seletivo aqui? Claro. Veja só. Vamos tirar de empresa. O que seria o Estado, São Paulo, e o que seria o Brasil? Veja só, cara, a gente vive num país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante economicamente desse país. E, portanto, as empresas têm um papel decisivo num país capitalista, que é poder gerar empregos para que as pessoas possam trabalhar. Essa ideia de que eu ou a esquerda sejamos contra empresas não é uma ideia verdadeira. Aliás, um período em que as empresas mais prosperaram e tiveram lucro foram em governos como o do Lula, em que o país teve crescimento econômico importante. O que eu não concordo e não admito é que empresas entrem no poder público para poder apenas ter o seu lucro e prestar um serviço muito ruim para a população. Eu tenho dado exemplo, nesse embate eleitoral, Marçal, do caso dos cemitérios, do serviço funerário aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes, no governo dele, privatizou os cemitérios. O resultado disso é que as pessoas hoje não conseguem enterrar seus entes queridos. Teve um caso semana passada, que foi noticiado pela imprensa, de uma moça de 23 anos de idade que morreu de pneumonia, ficou 3 dias para ser enterrada porque a família não tinha R$ 750 para pagar o caixão social. E quando foi enterrada, quando a família conseguiu esse dinheiro, não teve lavagem do cadáver nem maquiagem, porque esse era um custo a mais. Esse tipo de coisa eu não admito. Empresa aqui em São Paulo, pegando o caso da prefeitura, que trabalha com a prefeitura e faça o trabalho sério, vai ser valorizada no meu governo. O que não pode ter é aqueles que queiram apenas ganhar e prejudiquem a população com isso.
Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A sociedade E por que eu que você tá... luto... Então, por Diga. que você está 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou, você é um cara que teve instrução em boas... Traz para cá, vamos lá. Senhores, é o seguinte, a questão é muito simples. E aí, Rodolfo, o Boulos convence? Eu tô constrangido aqui, Wilson. É claro que eu não esperava nada de melhor do que isso, mas assim, que uma sessão de constrangimento público a que o Boulos está se prestando nesse momento. E aí, assim, eu tô pensando aqui que eu vou escrever sobre isso. A gente mostrou um pedaço, eu estava assistindo antes de entrar. E aí o Boulos foi se justificar, né? Por que ele estava participando dessa entrevista de emprego. Por que o Marçal tem que fazer entrevista de emprego com o Boulos? Ele não tem que fazer, né? Ele não tem, ele saiu da corrida eleitoral no primeiro turno. E ele deu um jeito de protagonizar o último dia de campanha, botando o Boulos nessa furada. E aí o Boulos tá mansinho, ele não pode brigar com o Marçal, ele não pode agredir o Marçal, ele não pode reagir às provocações do Marçal, e todas as perguntas que o Marçal fez até agora foram de provocação pro Boulos. Só que é isso, o Boulos tem alguma expectativa de que ele possa vir a convencer algum eleitor do Marçal a votar nele. E aí, como eu estava falando, antes de entrar no ar, o Marçal pergunta o que você vai fazer às 7 horas de domingo, quando você tiver perdido a eleição. Essa foi a primeira pergunta. E aí o Boulos falou que estou aqui porque nunca fugi de nenhum embate. Aí o Marçal, na intervenção seguinte, fala, então por que você não foi no debate da Veja? E aí o Boulos disse que não foi no debate da Veja, porque não acordou sobre as regras. Ele, o Datena e o Nunes não foram ao debate da Veja para boicotar o Pablo Marçal. E aí o Boulos não pode falar agora que ele nunca fugiu de embate, porque ele... a gente até noticiou assim, que ele fugiu. Eles foram rotulados de fujões pela Marina Helena, que foi a candidata do Novo aqui. Então, assim, é uma sessão de uma humilhação pública que vai entrar para a história dessa eleição também, junto com a cadeirada, junto com um soco, junto com ovada. Isso aí realmente vai ficar no currículo do Guilherme Boulos. Ô, Rodolfo, porque eu quero ouvir o Ricardo, porque esse é um ponto que, inclusive, quando vinha para a redação, eu fazia justamente essa reflexão. Em política, e aí você, meu querido, você tem uma experiência até maior do que este que vos fala, porque em política existe uma diferença muito grande entre ganhar no vale tudo e perder de forma honrada. A impressão que eu tenho é que o Boulos entrou no modo desespero, em que, olha, vale tudo. Inclusive participar de uma live com um cara que praticamente só faltou acusá-lo de ser um traficante de drogas, né? Em política, nós sabemos que esses movimentos de aproximação são movimentos absolutamente comuns em determinadas situações. Só que me parece que nesse caso, acho que bem pontuou o Rodolfo, você tem um oportunismo de ambas as partes, tanto da parte do Boulos quanto da parte do Pablo Marçal. E aqui, sem querer defender o Boulos ou coisa parecida, mas me parece que ao participar dessa live, o Boulos ele carimba na sua testa o seguinte estigma: sou um oportunista. E eu acho que isso pode ser muito nevrálgico para ele, pode ser algo muito delicado para o Boulos no futuro de uma carreira política. O que você acha, meu caro Ricardo? Olha, eu acho simplesmente patética a atitude dele, né? Você vê que coisa interessante. Logo no início do segundo turno, ele já começou publicamente, e até aderiu ao próprio programa de governo, pautas da Tabata Amaral, que ele, a vida inteira, se posicionou contra. Era especificamente um programa que dava auxílio a jovens empreendedores. Historicamente, as esquerdas, e principalmente o PSOL, eles sempre pregaram o seguinte: a pessoa tem que estudar, arrumar um emprego, fazer uma carreira, se manter o maior tempo possível nesse emprego, esperar a aposentadoria chegar e pronto. A partir daí, está encerrado o ciclo. Essa ideia de que o empreendedorismo leva à prosperidade, que o empreendedorismo leva ao desenvolvimento, isso sempre foi rechaçado pela esquerda e principalmente pelo Guilherme Boulos. Mas, de forma oportunista, já naquela época, ele começava a aderir a esses programas. É simplesmente patético o que ele fez, porque
Uma coisa é o Pablo Marçal, e ele está no papel dele, é um cara muito inteligente no aspecto da comunicação, haja vista a personagem política que ele se transformou agora. Ele fez o papel dele, ele se tornou um protagonista, mesmo de fora. Patético, vou repetir pela terceira ou quarta vez esse termo, é o Boulos de topar fazer esse papel de escada para o Pablo Marçal pisar na cabeça dele e subir mais um pouco. Agora, ainda pior é assistir gente como o Guilherme Boulos, que, ao longo desses dias, por razões corretas, defendeu, inclusive, o bloqueio das redes sociais do Pablo Marçal, pelo tamanho do estrago que as mentiras que o Marçal contava nas suas redes sociais, que são imensas, com milhões de seguidores, é ele agora, Boulos, se aproveitar desses milhões de seguidores para poder tentar passar alguma mensagem. É a quinta vez, acho que vou falar. É patético. Quer fazer algum comentário sobre esse episódio? Assim, eu tô puxando o filme, e eu acho que as eleições em São Paulo, de novo, né? Quando a gente imaginava que não ia acontecer mais nada, me acontece essa live do Boulos com o Paulo Marçal, esse plot twist. Quer fazer algum comentário, meu querido? Wilson, o que eu acho que tem uma certa graça, né? Vamos lembrar aí que durante os debates, o Marçal pegava uma carteira de trabalho e mostrava assim, exorcizando o Boulos com uma carteira de trabalho, e o Boulos tentava roubar a carteira de trabalho dele. E aí, eis que hoje o Boulos está fazendo uma entrevista de emprego com o Pablo Marçal, né? Eu acho que tem uma certa graça nessa história. E aí, como o Ricardo falou, é o Boulos sendo usado de escada para o Marçal. O que o Marçal calculou nessa hora? O Marçal, ele é um cara de direita. 80% dos eleitores dele já falaram que vão votar no Nunes. Ele está fazendo campanha para o Bruno Engler em Belo Horizonte, para a Cristina Grêmio em Curitiba. Então ele sabe que o futuro dele na política é na direita. Não faria o menor sentido ele fazer uma entrevista chapa branca bajulando o Guilherme Boulos. Então ele está indo na ferida. Por que você não foi no debate da Veja? Rachadinha do Janones, está pegando todas as questões que realmente eu acho que aí vai estar sendo uma humilhação para o Boulos, pelo que a gente está vendo do andar da carruagem. Matheus, coloca na tela, por gentileza, outro trechinho aqui da sabatina, porque o Paulo Marçal fala justamente nesse momento agora sobre as questões mais nevrálgicas da campanha eleitoral. Vamos exibir rapidinho. Tá com uma voz de Pato Donald aí. Estamos com um problema no áudio. Se a gente conseguir recuperar, porque nesse momento o Marcelo já falava justamente sobre a questão, sobre a forma como o Marçal ultrapassou um pouco a linha da cintura. Matheus, oi, querido. Permite uma rápida observação, Lógico, né? por favor. Eu olhando assim o cenário atrás dos dois, essas coisas nunca são aleatórias, elas são sempre bem calculadas. Você pega o Marçal, né, com um cenário ao fundo de uma casa muito bonita, muito bem decorada, aquela luzinha ali, a meia luz de um abajur, né, simbolizando isso que ele fala o tempo todo, o sucesso profissional e financeiro dele. E do lado de lá está o Boulos, né, atrás de uma estante gigantesca, cheia de livros. Eu não sei se são aqueles cenários fakes, é uma ilação minha aqui, porque está cheio de live que a gente assiste aí, que atrás parece uma biblioteca e não existe, né? Mas está lá, cheio de livros por trás. Esses símbolos são muito interessantes, eu gosto muito de observar isso, sabe?